Boa noite você que acompanha aqui o meu canal. Você sabe que todo sábado à noite a gente tem trazido aqui convidados mais que especiais para a gente partilhar sobre o universo da música católica, sobretudo, né? E não tem música católica sem fé, sem vida, sem testemunho, sem uma trajetória que enriquece a gente quando partilhada. E a gente tem uma alegria muito grande hoje de contar aqui com o querido maestro Vitor. Ele vai partilhar com a gente a sua história com a música, com a fé, sobre esse novo momento também da Pastoral da Música aqui na Arquidiocese. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui no Música e Músicos o nosso querido Maestro Vitor. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço. Maestro, a palavra é com você. Muito obrigado, Miguel, por essa acolhida, a todos que nos assistem aqui no seu canal. É uma alegria, para mim é uma festa que está compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, um pouco daquilo que a gente tem de cenário na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, e buscando sempre melhor para o Senhor, e isso me alegra muito. Que bom, vai. Tenho certeza que vai ser muito rico essa troca, essa experiência. O público também vai ter a oportunidade de conhecer, né? Muitos já conhecem, mas talvez outros ainda não, né? A sua história com a música, né? Que tem certamente a ver com a sua vida, com o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Então vamos começar já lá desde o começo. Como que essa sua relação com a música ela começou a se dar? Música e fé foi algo assim que sempre caminhou ao mesmo tempo? Um veio primeiro e depois veio o outro? Como é que isso apareceu na sua vida, mais? Realmente caminhou junto, né? Porque meus pais se conheceram dentro de igreja, né? Meu pai era um missionário italiano, então ele veio lá do norte da Itália, na congregação salesiana, né? Ele era salesiano, missionário, e dentro daquilo que ele tinha como opção, depois do pós-guerra, porque meu pai já tinha tem a diferença de 16 anos da minha mãe. Então, quando ele tinha uma idade assim já para trabalho, era pós-guerra lá na Itália. Então, ele não tinha muita opção. Então, ele entrou para os salesianos e depois desses estudos, ele continuou como missionário. Só que aí a pergunta que fizeram para ele, você quer ir para onde? Para a África ou para a América do Sul? Eu quero ir para a América do Sul, para a América. Aí ele foi para o Amazonas, né, catequizar os índios, né, lá em Tupi-Guarani, aprender a língua Tupi-Guarani e tentar catequizar os índios nas missões salesianas. E depois foi descendo, chegou aqui no Rio de Janeiro em 70, ficou hospedado no Colégio Salesiano, onde agora é a Comunidade Semente do Verbo, né? E ali ele tinha a musicalidade dentro dele, era um músico autodidata, né? Era conhecido como cantante italiano, né? Cantava lá nas praças, na barca, né? No navio, quando veio para o Brasil, foi cantando. Olha então, só. nada muito profissional, mas ele sabia alguma Já coisa. estava ali, né? Estava no sangue, digamos assim, mesmo. Na veia, literalmente. Então, ele estudava alguns livros nos papos das pessoas, né? Ele foi conseguindo aprender alguma coisa sozinho, tateando o piano e cantando. E aí ele chegou na Semente do Verbo agora, né? Já nos Salesianos, aqui do Riachuelo. E aí, com isso, ele se dispôs naquilo que ele tinha de dom, de talento nato, que era cantar. Então, ele se dispôs a cantar nas missas da comunidade, da paróquia. E aí foi aí que conheceu minha mãe, que cantava no coral lá da igreja, né? Contralto. E aí ele foi depois, um pouco mais à frente, ser o regente do coral, o solista. Era o solista primeiro, depois virou regente. Então, eu nasci nesse meio, né? Minha mãe não era profissional também de canto, mas a gente se conheceu nesse meio musical. Tinha um piano lá, minha tia, de consideração de que estudou piano clássico, aí sim ela estudou mesmo lá no conservatório. Aí ela cantava, ela tocava e todo mundo cantava junto. Então eram cenários assim que eu vivia. Então era imerso na música e logicamente a paixão de todos, até das minhas irmãs que também cantavam e cantam ainda, uma canta ainda na paróquia, né? Acabou a paixão para mim sendo profissão. A gente vai chegar, olha só, que é uma graça muito grande, né? Quando você consegue
agregar a paixão por alguma coisa com a profissão, né? Imagino Exato. que seja uma satisfação muito grande, porque já está na veia, então é meio que natural, né? Você, graças a Deus, tem essa bênção de poder exercer essa profissão e essa missão e essa vocação. Mas, assim, nesse contexto, aí nasceu o Vitor. Você é filho único, você tem outros irmãos, você comentou aí por alto, mas fala mais um pouquinho. Então, seus pais se conheceram, aí se casaram, né? Ambos ligados aí ao mundo da música. E aí, quando que o Vitor veio? Ele é o primeiro, ele é o segundo, ele é o mais Do velho, meio. ele é o caçulo, você é o do meio. Isso. E aí, todos os outros irmãos também também tiveram essa inclinação musical? Todos eles foram por esse caminho? Ou você que... Não, fui o único. Você foi o Por único. incrível que pareça, fui o único. Porque, assim, minha avó, por parte de mãe, né, meus avós, por parte de mãe, meu avô fazia músicas sem saber ler e escrever. Minha avó também fazia composições dela sem ler e escrever. Cantava, né? Fazia as composições próprias. Uma para cada neto, né? Ela compôs uma música para cada neto. Então, eu tive esse tipo de situação que meus pais, né? Minha mãe fez direito e meu pai fez pedagogia, né? Aqui na UFRJ. Então, as minhas irmãs, que são as meninas, né? A mais velha e a mais nova, fizeram aquilo que eles seguiram de profissão. A minha mais velha, a Luciana, fez direito, se tornou advogada. A mais nova fez pedagogia e trabalha em escolas na prefeitura. E elas cantavam, né? A Letícia, a mais nova, canta nas missas ainda, né? Na paróquia, na Semente do Verbo ainda lá, né? E a mais velha não, a mais velha parou de cantar, né? Mas se pudesse cantar, hoje em dia ainda canta muito bem. São coisas que, de repente, se elas estudassem mais música, né, profissionalmente, se tornariam excelentes musicistas. Então, eu juntei todo mundo e segui como profissão. Que bem, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre essa parte profissional. Tem alguma música nessa época, ou algum estilo de música que a sua família, que te marcou? Você se lembra de referências musicais, né, dado que a sua família estava ali? Eram músicas mais da igreja? Era variados estilos? Como é que você começou a crescer e você a perceber essa paixão, né? Porque, diferentemente dos seus irmãos, que também gostam de música, mas eles seguiram por um caminho profissional diferente. No seu caso, me parece que a experiência, você pode me corrigir, mas foi mais intensa, foi mais... teve uma coisa diferente, porque senão você também poderia ter ido por um outro caminho, mas você foi para o caminho profissional, né? Isso já estava presente ali nisso tudo aí, no teu coração, na tua experiência? Sim, já, porque dentro do que eu falei, dentro das festas, dos encontros, né, sempre tinha música, né, sempre se cantava. Cantava de tudo. Cantava de músicas religiosas, né, músicas pastorais da época, de animação, quanto músicas populares e até músicas clássicas, porque, como eu falei, tinha uma pianista formada, né, pelo conservatório que estava lá sempre tocando, né, quando estava disponível lá. Sim. Então, eu também tinha vários LPs, que naquela época era LP, né? Então, os LPs de tudo quanto é tipo estilo de música. Claro que tinha as músicas das crianças, da gente, né? Lógico, daquele período, né? Mas tinha um disco que eu me apropriei dele, literalmente, que era do Paul Moriarty, que era só de música clássica. E aí eu colocava esse disco para tocar e ficava ouvindo várias vezes. E teve um aspecto muito curioso nesse período, né? Mais ou menos quando eu tinha 7 anos mais ou menos de idade, 6, 7 anos de idade, tinha uma mesa de centro lá da sala da minha mãe que tinha uma pedra de mármore e tinha um espelho nessa sala, no fundo. E aí, naquela época, o Chevette tinha vários problemas, né? O pessoal roubava aquela antena do carro do Chevette. Aí meu pai guardou, não sei por que guardou. Então, aí ele guardou, e aí uma vez não, em várias vezes, né, em várias ocasiões, mas a minha avó me lembra de um episódio. Quando eu subi na mesa de centro e eu botava o LP para tocar a música clássica do Paul Moriarty,
eu subia nessa mesa de frente para o espelho e ficava regendo, né, com essa Olha antena só, quebrada. meu, que Então, curioso, assim, né? e olha que foi músicas clássicas, né, mas no estilo Sim. pop, né? Não sei se você conhece Paul Moriarty, né? Então ele tinha essa característica de fazer as músicas clássicas numa pegada mais popular, mais moderna. Foi isso que te encantou na ocasião? Você acha que hoje, revendo, você acha que foi essa característica desse compositor em específico, foi essa característica dele que chamou a tua atenção? Você já tinha isso como captar essa referência dele, ou foi posteriormente que você descobriu essa... Foi isso que te chamou a atenção nele? Não, Na foi quando eu colocava o LP ali, né, o long play, eu Vocês... transformava. Eu subia na mesa e ficava regendo. E era uma Sim, atrás sim. da outra, né, uma música atrás da outra. Não E a minha dava. avó ficava ali no canto da cozinha, ali na porta, discretamente, para ninguém, ela não ela não ser percebida, né? Então ela ficava ali só na espreita, olhando eu fazer, né, o movimento. Então Só foi muito observando como uma interessante. boa avó. Exato. Você já era o maestro Vitor ali em semente, né? Em potência, já era o É, maestro Vitor. era o grande protótipo ali do maestro, né? O embrião mesmo. E aí quando Mas depois você... que desabrochou, né? Depois que veio desabrochar. Que Mas interessante isso, interessante né? que isso só aconteceu, né? E aí eu até brinquei que esse sonho ele só aconteceu da brincadeira para a realidade recentemente, depois de tanto tempo, mais de Veio... quase 40 anos, né? Esperando esse momento acontecer. Mas Quando pode falar, pode falar. Eu te interrompi. quando teve o concerto agora, recentemente, na Sala Cecília Meirelles, onde eu pude fazer o coro e orquestra, regendo com a batuta mesmo. Olha só. E você lembrou nessa hora daquele menino lá? Veio na tua mente Lembrei, naquele momento? claro, Não tinha como não lembrar, né? veio flash na hora, a lembrança veio a memória. Essa prática, quando você já tinha 5 e 6, de pegar ali a antena e reger, né? Na brincadeira, mas de certa forma uma brincadeira que tinha um fundo de verdade, da sua verdade, né? O seu amor pela música ali, meio que começando. Isso te conduziu ao longo da sua trajetória, mesmo que você só viesse agora recentemente a concretizar, mas você já sabia que ia chegar nesse momento, por exemplo, da Sala Cecília Meirelles, foi algo que você caminhou nessa direção? Foi algo intencional chegar lá, ou depois isso acabou se diluindo com a vida e depois voltou? Como é que foi essa construção? Você continuou depois dessa experiência com esse desejo? Como é que foi o teu desenvolver com a música depois disso? Sim, eu tinha esse objetivo de vida, sim, né? Ter um momento de reger coral e orquestra em uma sala consagrada de concertos, mas eu não sabia quando, como e como seria esse processo, né? Uhum. Isso foi acontecendo com o passar do tempo, né? E as oportunidades foram surgindo. Então, é importante, aí vem até uma fala importante, uma dica importante para todos nós. Não podemos desistir das oportunidades ou achar que aquela oportunidade é inacessível. A gente tem que abraçar a oportunidade quando ela se apresenta. E a gente vai se moldando a partir dessas chances, né, que vão aparecendo. Eu sou muito fruto dessas oportunidades que foram surgindo ao longo da minha vida. Até pela primeira vez, quando eu toquei na igreja. A primeira vez que eu toquei na igreja surgiu através de uma situação de que não tinha ninguém para tocar no horário. Eu Uhum. frequentava a São João Bosco, né, onde agora é a Semente do Verbo, onde eu nasci lá mesmo, né, fui batizado, minha vida foi toda lá, tanto que meu pai já faleceu tem 4 anos Sim. e foi enterrado lá. Olha, Tivemos a oportunidade de colocá-lo lá, até porque ele a história viveu. dele está muito entrelaçada, né, com a comunidade, né? Exatamente. Então, ali, a paróquia Dom Bosco, o Colégio Que bonito Salesiano, isso. né, tinha um vínculo muito forte. Eu casei lá na Dom Bosco, então, eu comecei meu ministério na Dom Bosco, então, eu vivi muitos anos na Dom Bosco. Então, eu tive, era do grupo do Movimento Eucarístico Jovem, né, com Uhum. os meus 9 anos para 10. E aí a menina tocava violão lá sempre, todo domingo, 8h30. Aí chegou uma hora que ela do nada saiu da igreja.
Aquela coisa de que fala assim, agora estou cansado, cansada, eu não quero mais ficar aqui, eu tenho que parar, porque eu estou estudando muito, estou trabalhando demais durante a semana. Aqueles papos furados, né? Que o pessoal às vezes foge da missa, né? Foge do ministério, né? Por uma desculpa esfarrapada. Mas ali, para mim, foi uma oportunidade, porque eu já sabia tocar teclado, né? Comecei pelo modo oposto, né? Em vez de começar pelo piano clássico, né? Como minha tia de consideração, como essa veia clássica que indiretamente me influenciava, né? Eu comecei pelo teclado, porque era modinha, né? Naquela época o teclado estava surgindo. Meu primeiro teclado era um teclado de madeira, de 3 sons, era um Minami. Então era aquele teclado muito rudimentar, era um protótipo de teclado. Então eu cheguei e comecei a estudar. E interessante aqui até, a Olivia Ferreira estudou junto comigo. Teclado? Olha. Teclado. Ela era um horário perto do meu. Eu saía, ela Que bacana. chegava, né, no mesmo local, porque a gente nasceu na mesma região. Então ela cantava na Nossa Senhora da Luz, do Rocha, né? E eu no Salesiano do Riachuelo, na São João Bosco. Então a gente nasceu junto ali, né, no ministério. A Olivia, se eu não me engano, só muito depois ela começou a cantar mesmo. Ela, nos inícios, ela basicamente era teclado, né? A gente conversava muito. A gente conversava muito. É tanto que depois, assim, em 98, eu falei assim, vai estudar, estuda, que você precisa melhorar, aperfeiçoar. Lá na paróquia dela, Nossa Senhora da Luz, numa festa junina que eu encontrei com ela. E aí eu falei, vai estudar. E ela fez o TEPEM, aí ela começou a galgar outros degraus, né? E aí na época, voltando um pouquinho, 10 anos, eu cheguei, falei com o pessoal, a igreja estava sem ninguém para tocar. Eu cheguei pro pessoal da coordenação do MES e falei assim, olha, eu sei tocar alguma coisa, vocês precisam de mim? Eu posso ajudar aqui. E aí o pessoal se animou, vamos fazer acontecer e tal. E aí as coordenadoras que nunca tinham cantado uma missa se juntaram para ensaiar comigo. E aí a minha primeira missa foi quase um batismo de fogo, né? Foi a missa da Páscoa. Nossa. A primeira missa foi a missa. Só a grande fé, né? O grande momento litúrgico. É o ápice da nossa igreja, né? O tríduo pascal, comunhando com o domingo de Páscoa também, sábado santo, né? A missa das missas, mas aí tem o domingo de Páscoa. Aí, nossa, aí quase a igreja abarrotada de gente, 600, 700 pessoas, sei lá quantas pessoas, gente em pé na porta. E a minha primeira missa foi essa. E aí eu tocava lá um órgão, né? 2 manuais, 2 escalas, olhando para baixo e suando, em bicas. Para não se perder ali, né? Tenso toda a vida. Porque minha tensão, meu nervoso, né, começar a suar. Começa a suar e tal. Até hoje é assim, às vezes. Então, lá na hora, eu estava suando, quase alagando o chão. Então, mas foi a primeira celebração, a primeira vez que eu toquei numa missa. E aí, na semana seguinte, no domingo seguinte, já não tinha tanta gente. Aí eu não senti tanto peso, né? Aí segui em frente. Aí já são 32 anos tocando, né, na igreja. Então, que bênção. O tempo todo. Então, foi numa casualidade que a pessoa saiu, ficou sem ninguém, me dispus a abraçar a causa e comecei a tocar. Que lindo esse momento. Mas houve algum momento que você falou de dificuldade, da gente não se deixar abater pelas dificuldades? Você, graças a Deus, já começou. De repente, alguma outra pessoa poderia dar aquela estremecida, logo na parte, a primeira vez, dava um migué ali também, falava, olha, não estou me sentindo bem, deixa eu botar uma outra pressão. Você foi lá e encarou. Mas teve outros momentos em que essa possibilidade de desistir ou de fazer alguma outra coisa, ela se apresentou talvez de uma maneira mais concreta, mais forte assim, na sua vida? Houve algum momento, principalmente nessa etapa aí, que de repente você gostava muito, estava executando, estava no meio, mas aí você percebeu que tinham outros caminhos reais que você poderia ir, você pensou em desistir ou desanimou? Aconteceu isso em algum momento ou não? Na música ou na igreja? Vamos na música primeiro. Na música primeiro. Ou se você quiser falar na música, nunca. Em nenhum momento você teve assim, poxa, será que é isso mesmo? Você tinha essa certeza. Isso é importante. Sempre. Mas na igreja houve algum momento que aconteceu alguma situação que mexeu contigo? Se poderia ser uma coisa separada, a música separada da fé,
né? É uma possibilidade também, você ser um Não profissional em houve. algum momento. Não houve nenhuma das duas houve ruptura. Houve, às vezes, em um determinado período, um distanciamento. Né? Você tem momentos de vale, às vezes na sua vida você tem os momentos de vale. Então, quando eu estava assim, em 96, eu tive vários tipos de dificuldades, né? Por exemplo, em 96, quando estava no segundo ano do segundo grau, antigo segundo grau, meus colegas de turma, todo mundo perguntando entre si: você vai fazer o quê? Ah, um vai fazer direito, o outro vai fazer engenharia. Ah, eu vou fazer administração. E Vitor, vai fazer o quê? Ah, fazer música. Ah, mas aí o pessoal, mas você já toca aqui na igreja, já toca no colégio, aqui nos eventos da escola. Eu sei que você toca aqui, mas você vai fazer o quê? Ué, fazer música, né? Não Já entendiam como aquele uma profissão, né? Vai já trabalhar com que a música, mas agora fala sério, o que você vai fazer mesmo? A o pessoal não música, né? Tipo acreditava, assim, não é o acreditava. preconceito que se tinha naquela época ainda, né? Hoje até é um Sim. pouco mais suave, né? O pessoal já entende que a arte, a música no geral, a arte geral é uma profissão. Mas coisa que Uhum. antigamente era um preconceito. Então era Era muito difícil. mais Até forte. se você pensar no início do século XX, músico era considerado de vadiagem, né? Aqueles É, caras que ficam na rua, na noite, né? Fazendo nada, coisas que não tem nada a não ver. era uma boa companhia, né? Não Não era era uma boa companhia. Tinha esse preconceito velado. E nessa época ainda peguei um pouco disso. Então, eu bati o pé e falei, não, eu sou músico mesmo. E nesse período, eu tirei minha carteira profissional com 16 anos. Nossa, bem cedo. Naquela prova da Ordem dos Músicos, que era aquela mais difícil. Não é de músico prático, que você faz 3 ritmozinhos, um negocinho leve, acabou. Na minha prova foi uma prova definitiva, né, da carteira definitiva, que eu tinha que tirar de terno e gravata, eu tinha que fazer leitura musical, percepção, toda aquela prova rigorosa de 30 questões, eu lembro até hoje, 30 e poucas questões, em 96. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tirei a minha carteira de profissional, antes de sair da escola. Antes de sair do teu ensino médio. Isso. Então, aí, eu saí da escola e com meus 18 anos incompletos, eu entrei para a faculdade de música, para a UFRJ. Bem novo também. Exato, tudo novo. Então, eu comecei cedo. Então, em 98, eu entrei para a FRJ. E nesse período, eu já tinha experiências de tocar em grupos e bandas, né? Em 1993, 94, eu tocava em grupo de rock, Grupo né? de rock. Grupo de rock. Rock Aí, internacional, rock Brasil, era rock geral. internacional geral, mas principalmente internacional. Com os Era no geral, colegas, mas os colegas da sua vida mesmo, não escola, necessariamente da igreja, escola, enfim, era da escola. Era da da escola. escola. É tanto que saiu uma matéria na época. A minha primeira matéria de jornal foi no jornal O Dia, né, falando mãe, quero ser roqueiro. Então é uma foto nossa dentro de um estúdio, né? Que a gente ia fazer um festival de rock, e que não era festival de rock, era um festival de música no geral, no Colégio Salesiano de Minas Gerais, de Cachoeira do Campo. Então, a gente teve essa experiência em 94. Em 96, eu entrei para o sertanejo, porque naquela época ainda era o fervo do Zezé de Camargo e Luciano, era o fervo dos Titãs e Chororó e Leandro e Leonardo, né? Então era aquela coisa As mesmo duplas, aquela força das das duplas, né? duplas. As duplas Então, sertanejas. exato. Então, Você isso pegou era tudo aquilo. tudo trabalho, então 96. E aí, um pouco depois, eu entrei pro samba pagode, principalmente pagode, porque no período da década no final de 90, né, indo para os 2000, 98, 99, o fervo era isso. Era samba, pagode. Cada esquina tinha um grupo de pagode, de samba de roda, né? Então, era isso que tinha, era isso que eu poderia fazer. Cheguei a tocar com o Neguinho da Beija-Flor e assim foi. Só que aí essa fase foi um período mais negro. Eu já namorava minha esposa em 97, um pouco antes. Então, até hoje, a gente está juntos aí há 25 anos, né? Então, nesse tempo, a gente começando a namorar, foi um período mais de baixa. E porque quando você entra nesse meio secular, né, meio do mundão, né, você vê de tudo. Você vê de drogas, a bebidas, a prostituição, a tudo que é de errado na vida.
E aí eu tentando sempre me blindar, né? Sempre me esquivando disso, sempre fugia disso. E eu tive uma ocasião até interessante, que quando eu fui tocar em Minas Gerais, na divisa do Rio, né, Santos Dumont, uma cidade do interior de Minas, saí do show por volta de 2h30 da manhã, na volta, em vez de me deixarem na porta de casa, me deixaram na porta da igreja. Aí eu subi a ladeira para tocar a missa das 8h30. Então, foi a única coisa na minha vida que me segurou, foram as missas e os compromissos que eu tinha da missa de domingo 8h30. Você sempre manteve, mesmo nesses períodos mais intensos de trabalhos seculares sempre, e tal, sempre. esse compromisso com a missa. Foi esse fio sabia, que segurou. Né? Foi esse fio que sabia que eles te deixavam na porta, eles sabiam então dessa sua índole de assim, transparência, porque eles te deixavam na porta, eles sabiam que você era de igreja, né? Mas eles torciam para dar uma quebrada, né? Sempre dar uma fugida. Tem aquela, né? Aquela expectativa ali observando, será que o sempre Vitor cutucando. Vai? Mas então você estava ali, né, na Cova dos Leões, estava sendo cutucado com o Baracuta. Então você tinha várias situações desse tipo. Então quando eu tive a oportunidade nos anos 2000, quando surgiu o pop rock, eu saí fora. Aí eu entrei num grupo chamado The Sullivans, né? Era Lobos e depois virou The Sullivans, que era da época dos filhos dos cantores. Aí já tinha Vanessa Camargo, aí o filho do Leandro, né? Acho que é do Leandro, não, Leonardo. E aí depois eu toquei com o filho do Michael Sullivan. Então, aquela dupla Sullivans e Massadas, né? Isso, sim. Aí era o filho do Michael Sullivan. Então a gente fez uma banda, né? E a gente tocava muito. Tocamos no antigo Mistura Fina da Lagoa. Tivemos umas experiências muito, muito boas. Só que não deu certo, né? Esse grupo de pagode, eu também tinha um empresário que tinha muito dinheiro. Ele investiu uma van, equipamentos de som, teclado de última geração, um estúdio todo mobiliado, um diretor musical, jogos de roupa, celular, cordão, tudo que anel. O grupo era muito, muito bem investido, né? E tinha show todo dia, né? Então era cada dia num lugar. Então não deu certo. Estava acontecendo, mas não deu certo. Não deu certo. A gente tocou televisão, tocou rádio, tocou em vários lugares, não deu certo. Não emplacou. Acabou. Eu entrei nesse grupo pop rock do filho do Michael Sullivan, que também tinha bastante chegada e entradas, né, em vários lugares. Nesse show do Mistura Fina, que foi emblemático, tinha 3 gravadoras assistindo a gente, Sony, BMG e EMI. Todos sentados, empresários sentados assistindo a gente, para ver se fechava com a gente o contrato. E não deu certo. Não deu certo. Hoje você arriscaria dizer o porquê? Eu não sei se não existe uma resposta cabal para essas coisas, assim, mas você arriscaria, você acha que existe um porquê de não ter dado certo, ou simplesmente não deu? Isso faz parte do jogo, vamos dizer assim, né? Acontece ou não acontece? Ou você consegue perceber algum motivo por que não emplacou essas bandas ou esses caminhos, né? O motivo é o que eu, desde 1996, que é antes de tudo isso, eu já pensava. Queria viver da música católica. Já antes disso tudo, você já queria viver da música católica. Já estava claro. Exatamente. Então, parece que Deus escutou, porque quando a gente pede, né, pedir e recebereis, né? Então, se você pede, Deus sonda, escuta o seu coração e vai te dando as situações para você seguir em frente. Então, eu vi que as coisas não estavam dando certo. E meus projetos pessoais sempre caminharam. Né? Aqui atrás, aqui tem uns troféus, aqui, né? Tô vendo. São os festivais de música, Mariana, né? Que eu, meu pai e minha irmã cantávamos, né? Minhas irmãs. A gente cantou desde 1991 até 2002, acho que 2001, 2002 que a gente parou. A gente fez vários primeiros lugares, e fora do Rio também, terceiro lugar nacional. Então, meu pai fazia muitas composições. Então, a gente competia bastante. Então, nesse caso, meus projetos pessoais e projetos da igreja sempre deram certo. Esses aí não estavam dando, e aí, né, como que você falou, mais para frente
Parece que Deus queria te escutar e levar você para um outro tipo de encaminhamento, né? E às vezes faz um caminho bem longo, assim, né? Bem amplo, né? Dá uma volta grande até chegar na mesma posição. Então, às Igual vezes o povo no acontece isso. Êxodo, saindo É do deserto, verdade. É pulando. verdade, acontece isso com a gente. E assim, como eu falei, das oportunidades que aparecem. A primeira missa foi uma oportunidade. A situação do canto coral, para mim, foi uma oportunidade. Porque quando eu estava para casar em 2004, eu não tinha muita condição, e até brincava com a minha esposa, a gente vai fazer casa de japonês, a gente vai ficar sentado no chão, tá? A gente vai ver como é que vai ser essa nossa vida, aí a gente vai dar um jeito depois, só a gente vai comprando as coisas, vai mobiliando. Então, e em 2004, no meio do ano, ela conseguiu um trabalho que ela trabalha até hoje, graças a Deus, e onde eu entrei para o universo coral, que foi um acidente de percurso. Porque quando eu já tinha saído dessas bandas de pop rock, né, eu entrei para uma banda de baile. Mas aí já foi assim, meio a última cartada. Se não der, não deu, vamos seguir em frente com outra forma, porque daqui para frente, quando eu casar, não tem como mais brincar de ser músico assim, né? Então muda Então, tudo, né? muda tudo. Você tem responsabilidade, manter casa e assim por diante. Então, eu estava nessa banda de baile e o vocalista, ele era cantor num coro de uma igreja. E aí eles ensaiavam todos, a gente ensaiava sempre aos sábados pela manhã, e aí ele falou assim, Vitor, você rege coral? Ele me perguntou. Falei, falei, rejo. Nunca tinha regido na vida coral, tá? Falei, rejo. Aí ele falou, porque a maestrina vai sair do mês que vem, né, nesse mês agora, no final desse mês, e vou te indicar para a direção do grupo coral, do coral, tá? Para você, de repente, quem sabe, estar conosco lá. Falei, tá ótimo, beleza. Eu já tinha terminado a faculdade, terminei em 2002, a UFRJ, aí eu fui buscar as coisas, né, de regência, prática coral, né, as matérias que a gente estuda na UFRJ, que eu não tinha feito com aquele interesse, né, a gente faz, estuda, passa, legal, tirou a nota, bom, mas não era aquilo que eu focava na época, né, e aí eu tentei pegar alguma coisa, mas não tinha encontrado, aí no outro sábado, os ensaios desse coral era no meio de semana, era nas quintas-feiras, né? E aí ele chegou para mim assim, no sábado seguinte, Vitor, mudança de planos. A maestrina saiu nesse ensaio agora de quinta-feira passada. Amanhã tem a missa na paróquia, que era a Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana. Eu vou você consegue estar comigo lá na missa? Eu te apresento para a direção do coral? Falei, tá, tudo bem. Nossa. Mas aí foi assim. Aí no dia seguinte, eu encontrei com o pessoal da direção. Aí eles me mostraram: esse é o armário do coral, esse aqui são as partituras, essa aqui é a caixa de som, o teclado. A gente está sempre aqui, tem as cadeiras aqui nesse andar. Aí o valor, aí deu valor, eles toparam, beleza. E a missão que eu tinha era um encontro internacional, ele já tinha falado, encontro internacional de corais em Canta Brasil, né, em Minas Gerais, que era um festival conhecidíssimo, e gente de Portugal, gente de vários cantos do país, Argentina, Chile, todos ali para cantar. Eu tinha 3 semanas para conhecer o coral. Aí na quarta seguinte, eu encontrei 45 pessoas na minha frente. Nossa. Sem saber o que fazer. Como é que eu vou reger? O que eu faço, cara? Aí, Tudo novo. Isso facilitou. Aí eu ensinei partitura, né, a música, né, ensaiava, porque eles não tinham nem ensaiado a música direito. Então, foi uma coisa assim de bate-pronto. E eu não podia mandar nenhum repertório mesmo, porque eles já tinham enviado com antecedência para lá. Então, eu tive que fazer o repertório anterior da maestrina, conhecer um grupo de 45 vozes e tentar aprender uma técnica mínima para conduzir o grupo, né? Pouquíssimo tempo. Em 3 semanas. Aí, com 2 semanas passadas, o pessoal falou assim, não vai dar, vai ser impossível, você não vai conseguir, a gente não vai conseguir, tá inacessível. Eu falei, não. A gente vai insistir, nós vamos conseguir.
E isso foi um pouco da tônica que eu levo até hoje nos cantos corais da vida, né? E aí eu falo, nós vamos conseguir, a gente bate, bate, ensaia, 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 insistentemente a gente consegue. Dificilmente eu retrocedo uma música. Quando eu coloco uma música, a gente sempre canta. A gente sempre Missão dada, consegue missão apresentar. cumprida. Sim. E aí, depois que eu consegui fazer, a gente foi, cantamos lá, consegui cumprir essa missão, ficamos mais um ano e pouco juntos, né? E eu continuei depois como organista, assistente, aí tocando com os outros corais. E aí, nesse ano seguinte, eu fui estudar regência coral, porque não adianta você ficar voando perdido, né? Então, como falei, Deus vai te mostrando, Deus vai te conduzindo, Deus vai te modelando. Então, eu falei, tem que estudar regência coral. Então, eu estudei 5 anos de regência coral, de 2005 a 2010. Aprofundou, né? Você foi buscar Exato. um aprofundamento. Exato, porque a gente não pode também... Eu dei o meu melhor ali, naquela época. O que eu podia. Agora a gente tem que subir esse patamar, esse nível. Sarrafo, Vamos subir um degrau, o sarrafo mais alto. Vamos estudar mais. Aí eu fui estudar. Aí me tornei um pouco melhor, me senti mais regente. Então é estranho você olhar hoje eu trabalhar com muitos corais, né? Sabendo dessa história que foi uma espécie de tropeço, né? Tropecei, cheguei lá, encarei com um coral que eu nunca tinha visto e não sabia nem reger o grupo, né? Foi igual a missa da Páscoa, né? Parece que tá esses episódios assim, tipo missa da Páscoa na sua estreia e o coral internacional aí 3 semanas, né? As coisas vão se apresentando, os desafios, e você vai topando e vai ali dando o seu melhor. Sim, e assim, é por isso que eu falo para todos aqui, que a gente não pode desistir das oportunidades que se apresentam. Por mais que a gente esteja limitado, a gente tenha dificuldade, dê o seu melhor. E a partir disso você vai aperfeiçoando. Bonito isso é uma mensagem importante. Mas eu fiquei no meu coração com uma frase que você colocou aí, que eu achei importante, vou mergulhar um pouquinho nela nessa metade final do nosso papo, que é quando você disse assim que você tinha muita certeza no seu coração que você queria viver, né, profissionalmente da música católica. Mesmo nos momentos que você estava profissionalmente em projetos até com tudo para dar certo, com excelentes profissionais, né, com amplas possibilidades, que não aconteceram, mas você tinha ali as condições, mas daquele íntimo do seu coração você queria trabalhar com a música católica. E 2 coisas assim que eu queria te perguntar. O que você observava naquela época? Existia uma... Como é que era a música? Que música católica era essa que você observava naquele tempo que isso tinha no teu coração? Tinha alguma referência que você observava, mesmo profissional? Porque é um processo de desenvolvimento, né? A música católica vai passando por etapas, até mais para frente, antes de terminar, queria que você falasse um pouquinho da sua percepção da música católica, mas naquele tempo, o que você via de música católica que você falava, não, eu quero... Tinha espaço? Você sentia que tinha um espaço profissional para você naquela época? É um espaço que você teve que construir, que você teve que inaugurar, que você teve que desbravar também. Como é que foi isso, de trabalhar com música católica naquele tempo? Foi um pouco desbravador mesmo, literalmente. A gente continua desbravando até hoje, né? Mas naquela época era pior, Era né? ainda mais, eu imagino. Ainda mais. Como eu te falei, tinha preconceito. Na própria escola, como eu falei, já tinha essa barreira, né? Que o pessoal achava que música não dava sustento, né? Não era profissão. Não vestia a camisa, né, de ninguém, não dava camisa. E aí você tinha a precariedade da igreja e aqueles encontros, né, festas e festas juninas, que agora a gente está nesse período, né, colocava caixa de qualquer jeito, não pagava as bandas, os grupos que queriam participar lá, né, era tudo no improviso. Então era uma forma muito amadora, muito rudimentar do que era a música católica. A gente não tinha conhecimento. Hoje a gente vive na era do conhecimento, da era da informação, até em exagero, até em alguns momentos, né? Então até se torna uma fake news, dependendo da situação, né? Algumas palavras, algumas situações. Então, hoje a gente tem acesso a essa informação, coisa que antigamente a gente chegava e cantava coisas que não tinham nada a ver na liturgia. Então, a nossa igreja, a nível musical, era muito, muito, muito amadora. Então, precisava muito melhorar. Tanto que na época, em 96, quando eu falei, eu quero ser músico católico, eu tentei fazer uma movimentação, montei um coral na época
do MEG, né? Mas nada assim pensando em ser regente de coral, mas eu montei um coral para a gente cantar, né? Eu saiu do órgão, coloquei um teclado com bateria eletrônica no teclado, cantei, comecei a cantar em 96, com a mudança de voz e tudo, era altos e baixos, agudos e graves, todos desconexos. Até agradeci com algumas pessoas que eu encontrava depois, assim, por emprestarem seus ouvidos para aquela voz horrorosa naquela época, que deram apoio, mesmo independentemente Sim. de estar ruim, né? Porque você poderia ser enxotado, né? Falando, tu canta muito mal, para de cantar. Então, mas deram apoio. Então, eu tive o coral, né? E montamos um grupo de 45 jovens, né? Que eu também era jovem na época, com 16 anos. Então, a gente ressuscitou um grupo, né? Um movimento que só tinha 5 pessoas, quando se tinha. Então, virou 45. Então, eu fazia movimentos. Em 2000, por exemplo, eu montei um ministério lá na paróquia chamado Ministério Mater, que tinha quase 20 pessoas que se revezavam nas missas. Tanto na missa de Natal, a gente colocava todo mundo junto. Tinha 2 violões, tinha 2 teclados, tinha uma bateria, tinha várias pessoas cantando. Então, a gente fazia um coro, fazia um cantando um momento, outro cantando o outro, sem divisão, né? Porque agora é minha missa, né? Não, a missa de Natal vai ser desse ministério. Não, vai ser todo mundo junto. E aí eu tentava sensibilizar, né, dentro dessa parte da necessidade técnica, da formação espiritual, litúrgica, da parte do conhecimento instrumental, várias paróquias do entorno. Eu consegui tocar, né, no coração de muitas pessoas da região, mas era pouco. E isso, para mim, foi algo que sempre permeou minha vida, a parte formativa. Como eu terminei, eu estava ainda na faculdade, em 98, eu comecei a dar aula de música. Eu tive muitos alunos de teclado. Então, a parte formativa também sempre esteve ao meu lado. Então, esse senso de fazer, apoiar, ajudar o outro a crescer. E a pastoral, agora, nos tempos atuais, veio para consolidar essa perspectiva, esse pensamento anterior de formação, de crescimento, de melhoria da qualidade do músico católico. Já que você falou nesse assunto, vamos então fazer esses minutos que faltam para a gente terminar o nosso bate-papo aí, esses últimos 15 minutos mais ou menos, para falar um pouquinho sobre esse cenário da pastoral da música. A gente desbravou aí esses anos 90, um pouco dos inícios dos anos 2000, e aí depois, como que você agora, né, como é que foi essa nova missão, né? Assim como foi lá o jovem lá, o jovem Vitor na missa de Páscoa, o Vitor lá estreando em 3 semanas, sendo que está num evento lá internacional, e aí está nessa mesma perspectiva de Deus, e aí Deus vem e, de alguma maneira, no contexto, no seu desenvolver, aparece, né, essa convocação de Deus, né, por parte aí dos líderes, do nosso pastor, do nosso bispo, né, enfim, das lideranças, mas chega até você essa missão. Partilha para a gente um pouquinho desses bastidores, né, como é que aconteceu isso nessa etapa da sua vida, como é que foi esse convite, como é que foi para você, no seu momento, esse sim, como é que está sendo esses primeiros passos, quais são as novidades, enfim, o que você quer partilhar para a gente sobre isso, sobre a pastoral da música? Então, como eu falei, no início, né, nessa parte de 90 até início de 2000 e pouco, né, 2002 mais ou menos, eu sensibilizava só uma região da arquidiocese, bem pequena. E aí eu falei assim, não, isso aqui não está sendo legal, porque eu acho que a gente tem que pegar de uma outra estratégia, de uma outra forma. E com a entrada do nosso cardeal em 2008, né, quando ele entrou para assumir o Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu consegui ter um pouco mais de oportunidade de aproximação, porque eu já toquei com Dom Eugênio, toquei com Dom Eusébio, eu tive a oportunidade de tocar com eles, mas o Dom Arani sempre foi muito mais aberto e acessível. Então, com isso, eu comecei a me aproximar do cardeal, e com isso eu fui ganhando não só a confiança dele, mas também de todos que estavam junto dele, os bispos, os vigários, e logicamente mostrando, né, aquilo que você tem de conhecimento, de bagagem, de experiência, de vivência, essa parte formativa, esse cuidado que a gente tem que ter
com a igreja, o zelo litúrgico que nós temos que ter. E isso foi abrindo as portas, né, dando essas oportunidades quando teve alguns movimentos. A MCRJ foi um dos movimentos que surgiu em 2000, acho que 2015, que era a música católica, mas ainda não era aquilo, né, aquilo que tocava a todos, né, abrangia a todos. Eu falei, não, tem que ser além disso. E aí, em 2018, comecei o projeto da Pastoral Diocesana da Música. 2018, 4 anos atrás. 4 anos atrás. Dom Paulo Celso, que estava dando suporte na questão da pastoral, a gente conversou bastante, fizemos alguns alinhamentos, e aí, aos poucos, foi se moldando a estrutura. A gente ia lançar em 2020, em março de 2020, a pastoral, e foi justamente, acho que 2 semanas antes, a pandemia chegou e deu o lockdown. Ainda tentei manter a data, mas o edifício João Paulo II fechou, e a gente teve que adiar, e adiamos, que foi até um tempo oportuno para a gente organizar mais as estruturas, e com isso as situações foram aparecendo, as demandas foram surgindo. Vamos fazer os núcleos vicariais, vamos fazer o núcleo dos regentes católicos, temos que ter um trato também com as crianças, né, com a música catequética, que virou música catequética, não tinha um nome, aí depois se tornou música catequética. Nós temos que trazer a turma da RCC conosco, porque às vezes eles tocam em missas, seja no retiro, seja dentro da paróquia. Então, a gente foi construindo ao longo desse período de 2019, 20 para frente, a estrutura da pastoral. Para agora, em abril, né, 9 de abril, aí, um pouco mais de 3 meses atrás, né, inaugurar oficialmente na Arquidiocese a pastoral. Porque na época quando a gente surgiu com essas situações da pastoral, algumas pessoas me ligaram da MCRJ falando, a MCRJ vai acabar? Eu falei, não vai acabar, pelo contrário, já é ótimo vocês estarem aí, porque já existe uma representação, já tem uma estrutura segmentada da pastoral. Então, a MCRJ é um segmento da pastoral, a Comissão Arquidiocesana também agora é um segmento da pastoral, e assim por diante, núcleos vicariais, e somos essas estruturas que parecem estar divididas. Não, no caso não. Tem representações, porém, que se dialogam entre si. Elas se integram e formam juntas aí esse corpo que é a Pastoral da Música com os seus segmentos, né? Seria isso. E aí, nesse tempo que você já falou aí de algumas dificuldades, que é a própria Covid, né? Imagino que a gente ainda vai lidar ainda durante, acredito eu, algum tempo, né? A gente não sabe quanto tempo, mas acho que essa década a gente vai lidar com algumas consequências dela, né? De diversas formas, né? De econômica, social, religiosa também. Mas, enfim, quais são as dificuldades assim, práticas que você, nesse exercício, você é uma pessoa, graças a Deus, que Deus te deu essa capacidade de, como você mesmo falou ali, uma missão dada é uma missão cumprida. Você percebe, você tem aí, você movimenta as forças, a capacidade para ir construindo e superando os desafios, para ir estabelecendo a confiança, para ir pouco a pouco chegando naquele objetivo. Quais são as dificuldades que você percebe nesse cenário atual da música católica e que já está em construção, ou que são possíveis de serem construídas, de forças serem agregadas para que junto a gente supere, né? Eu já falei uma aqui, que é a pandemia, mas que você, na sua lida, enquanto responsável pela pastoral da música, você observa de uma maneira geral no cenário da música aqui no Rio? Eu vejo em muitos momentos ainda o amadorismo que persiste, né? As pessoas que às vezes querem ficar naquela zona de conforto. Pessoas que, quando surgiu a pastoral, tem gente que não acreditou que ia acontecer algo novo. Né? Não, isso é mais um movimento, é mais um grupo, é mais uma tentativa para melhorar alguma coisa. Né? O pessoal fica falando isso. Né? E olha que em 3 meses a gente já fez muita coisa. Né? E você deve já ter acompanhado de forma direta ou indireta as nossas relações. Sim, eu estava lá naquela reunião de apresentação na catedral, tenho acompanhado também no grupo do WhatsApp, as trocas, enfim. Então,
Isso aí, direto e indiretamente já está acompanhando. Em 3 meses já foi bastante intensas as ações. Então, assim, eu vejo muita gente que tem essa certa dificuldade, resistência à novidade, e isso é uma novidade. A pastoral, a nível nacional, não é só Rio de Janeiro, não, a nível nacional não existe estrutura de organização. Então, nós somos pioneiros também nesse aspecto de estrutura e organização. Então, eu vejo essa dificuldade da assimilação, eu vejo a dificuldade do investimento nos equipamentos, nas estruturas musicais, isso é notório. Diversas igrejas que não ajudam, não colaboram. Os músicos às vezes ficam tocando com o que pode, com o que tem, a caixa não funciona, ou a caixa fica no mau contato do cabo, né? Aquela confusão toda. A gente Vejo lida com muito. isso o tempo inteiro. Exato, eu vejo muitas igrejas como ilhas, né? Isso é uma tônica que eu estou correndo, né? Aos vicariatos todos. Esse final de semana agora eu vou novamente para o vicariato Campo Grande. Semana passada foi o suburbano e o norte ao mesmo tempo. Eu estou caminhando na arquidiocese toda, conversando com todo mundo para entender as realidades. As realidades são as mesmas, e aí, como eu até brinco, os personagens e o cenário mudam, mas o enredo é sempre o mesmo. Então, não muda. Então, eu vejo também muito individualismo, né, do grupo. Meu horário, é minha missa, ninguém toca aqui, né? Então, ainda tem muita dificuldade de entender que ali você não está para ser servido, é para servir, é para você se doar. Então, você está ali em missão. Se alguém precisa naquele horário, vai lá ajudar. Quantas vezes, às vezes, o coral canta lá na Nossa Senhora Aparecida, que é uma das igrejas que eu também ministro, que eu trabalho, né, com o Ministério de Música, com coral. A missa mais cedo é 8 horas, eu posso ir embora, mas às vezes não tem ninguém para tocar na missa das 10, da sequência. E aí eu vou lá, não, vamos tocar, eu toco junto. Aí, às vezes toca com quem está cantando, eu acompanho quem está lá junto. Então, esse senso de você estar ali para servir. E nem todos entendem esse tipo de... essa essência, né? Tem que buscar essa essência. E não só isso, não só dentro da igreja, da sua paróquia, fora da paróquia. Porque eu já tive casos de igrejas que têm muitos músicos que se revezam no mesmo horário. Na semana é um, na outra semana é outro, na outra semana é outro. E uma paróquia do lado ali, que tem, sei lá, 200 metros de distância, está precisando de um violão naquele horário. E não tem. E Né? não Não, tem teoricamente. ninguém. Não tem ninguém para tocar violão, cantar, teclado. Então, por que essa pessoa que está ali, sobrando, vai lá ajudar? Você Falta essa acha, comunicação. isso que acho que você falou a palavra-chave, que é comunicação. Você acha que, de alguma forma, essa comunicação, principalmente com esse olhar musical, ele poderia chegar, por exemplo, além das comunidades, na formação, você falou aí dessa integração entre o clero e o leigo, né, entre os nossos pastores, bispos, padres e laicato e religiosos. Já na formação ali, por exemplo, do seminário, vou dar um exemplo, né? Sim. Ter essa introdução dessas dinâmicas próprias, internas de uma comunidade, que envolvem a música, para que quando, de repente, o pastor chegasse, ele já viesse. É como se na pedagogia, você lá faz o estágio, você vai na escola, nunca... porque tem coisas particulares, como você falou, o cabo, o som, o microfone, né? Que aí, de repente, se perde num amplo, em várias outras questões que são importantes também dentro de uma comunidade, mas aí aquilo ali acaba ficando para depois, ou não tem o dinheiro, não tem o recurso. Como equalizar isso, né? Como resolver isso, essa questão básica, por exemplo? Esse processo de transformação, de mudança, né? Ela é um processo de médio a longo prazo. Ele vai demorar um pouquinho de tempo. Você vê que, por exemplo, algumas modificações do Concílio Vaticano II, para serem implementadas e entendidas, elas demoram, às vezes, dependendo, 50 anos. Não, eu falei do Concílio Vaticano II, mas qualquer tipo de decisão da igreja se demora um pouco para se tomar. Aí, quando toma a decisão até ser implementada ou assimilada, é um processo.
porque você envolve bilhões de católicos, são muitas pessoas no mundo. Então, você tem esse tipo de situação. Então, a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro estava parada há mais de quase 40 anos, sem nenhuma modificação, sem nenhuma modernização, sem nenhuma transformação. Então, agora chegando com o advento da pastoral, a gente está começando a movimentar. E esses núcleos vicariais, que é um dos segmentos da pastoral, são representantes vicariais da região mesmo, onde a pessoa mora. Então, ela já conhece um pouco da realidade. E aí, com isso, a gente já tem resultados muito bons. Resultados muito bons no sentido de mapeamentos, que é o primeiro processo que a gente está fazendo. A gente está querendo saber quantos somos, qual é a realidade de cada um lá, se entende de música, se sabe de liturgia, se tem uma vivência espiritual. É uma série de coisas que a gente está fazendo, né, de ação paralela, para que busquemos trabalhar nas necessidades. É tanto que o vicariato suburbano, que é um dos vicariatos que já está um pouco mais avançado, eles já estão fazendo formação. A gente já fez agora a formação para salmistas nessa vez. Porque ali teve essa necessidade, teve essa urgência, descobrimos essa necessidade. E aí também documentos. Então, fizemos um encontro só falando sobre documentos da igreja. Então, isso para o ano que vem, se Deus quiser, em toda a arquidiocese, nós vamos criar um calendário próprio formativo para todos os vicariatos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E aí, dentro dessa questão dos núcleos vicariais, os representantes locais, eles juntaram todos os coordenadores paroquiais dentro de um grupo de WhatsApp. E ali eles conversam entre si. Ali eles trocam experiências, trocam vivências, trocam ideias, sugestões. E aí você vê que a igreja já começando a se tornar uma igreja mais unida, em comunhão, em unidade. É muito importante isso, né? Porque aí nessa troca vai se criando comunhão e aí essa sensibilidade, esse zelo pela igreja como um todo, né? Não só com o meu espaço, né? Com a minha localidade, mas a igreja como um todo, eu me coloco a serviço, como você falou. Se na paróquia do lado está precisando, de repente eu posso, e lá tem, eu integrado aqui na minha região, por que eu não posso, né, me oferecer, ou alguém pode me chamar? Isso vai ampliando e é muito bonito isso. Maestro, para a gente terminar esse nosso papo, já aproveito para te agradecer a sua generosidade. Rápido. Faça rápido, né? Que bom. Um papo quando é interessante, né? Você trouxe muita coisa rica para a gente aqui e eu aproveito para te agradecer a sua generosidade, seu carinho com a gente, poder estar aqui. Mas para a gente fechar o nosso bate-papo, tem alguma coisa além dessas que você trouxe para a gente? Já falou do ano que vem aí, de alguns calendários de formação. Tem mais alguma novidade ou mais alguma coisa que você pode adiantar para a gente que já está para acontecer, o que já está acontecendo, em termos de música, em termos da pastoral, em termos da música do Rio, até mesmo da sua atuação, né, enquanto alguém que lida com a música, alguém que está... O que você traz aí de projeto, de novidade, ou de alguma coisa iminente em construção na música? A gente tem muitos protótipos de projetos que podem ser que dê certo, né? Então, como falei, a Pastoral Arquidiocesana da Música não tem um modelador, né? Não tem uma referência. A referência acaba sendo a gente entre erros e acertos, né? Ou de busca pelo acerto sempre, claro. E então, nós estamos na perspectiva da Comissão Arquidiocesana de Música Sacra. Agora foi trocado o coordenador depois de 25 anos, né? Agora temos um novo coordenador, que é o Padre José Augusto. Então, essa novidade também lá. Nós estamos com a possibilidade de trazer novos compositores, nova geração de compositores, para estar junto com a comissão, para trazer cantos também mais novos, recentes. Logicamente, sem perder a essência, sem perder o antigo. O antigo é a tradição da igreja. Eu não acho ruim a gente apagar tudo que passou e colocar tudo novo. A gente tem que andar em consonância, em equilíbrio, trabalhando com o que já cantava, com o que vamos cantar. E criar mecanismos de aproximação, a questão de tecnologias, né? Isso a gente está estudando, essa possibilidade de criar um site, um link junto com a arquidiocese, para que possamos ter acesso às partituras, os áudios, as cifras, tudo de uma forma muito mais fácil e prática. Criar o inário,
é uma missão que a gente está começando a desenhar agora, o Inário do Rio de Janeiro, que a gente tem Inário de Niterói, de Caxias, de Verdade. Campinas, Aqui de acho que tudo nunca quanto é teve. lugar. Teve aqui no Rio, em alguma época, Inário? Aqui acho que nunca teve, né? Não, nunca teve. Então, a gente criar um nosso Inário com as nossas músicas, e Uhum. a gente está estudando essas hipóteses dessa maneira. Aí eu falei também da formação, o encontro de corais arquidiocesano, que é uma coisa que a gente está estudando, Perfeito. ver como é que vai fazer. O encontro de Natal, de final de ano, que é uma coisa que aconteceu na Sala Cecília Meirelles, a gente está estudando, ver se vai dar para fazer no Teatro Municipal. Então, a gente tem várias coisas aí esperando, né, para serem startadas. A música catequética, né, dando ênfase às crianças, né, coros infantis, né, a gente está também buscando criação de corais infantis nas igrejas, para que elas possam criar esse ciclo de crianças, jovens e adultos, né, para que o coral adulto não morra, né? Verdade. Pessoas vão. Tem um coral, uma senhora lá de um coral que falou: parei de reger o coral porque meu coral tinha 20 pessoas, das 20, 15 morreram. Acabou o coral. Nossa. Na igreja, normalmente, e muitas têm essa experiência da idade um pouco mais avançada, É, como coral, e coral de somente, né? velhos, né? O pessoal fala isso. Estereotipado dessa forma, sendo que o coral não necessariamente é só para essa faixa etária, né? É um Lógico. outro preconceito aí também, para Sim, sim. expandir isso, né? Essa experiência. Exato. Então a gente tem todo esse tipo de ação, né, que estamos começando a montar, mas assim, a pastoral tem um pouquinho mais de 90 dias, né? Então, e nesses 90 dias foi um Muita turbilhão coisa já está acontecendo. de ações, já foram muitas ações concretas, coisas que, como eu até brincava com o pessoal, a roda estava presa, a gente está batendo na roda para ver se ela tenta começar a girar, né? Botar um óleozinho para ver se melhora. Então, a gente É sim. tá pelejando para a coisa acontecer. É um processo, mas graças a Deus já está iniciado e muita coisa já está em movimento. Como você falou, né, na história da igreja, as coisas são processuais e é um privilégio a gente ter essa oportunidade de, nesse tempo agora, né, sermos aí os operários dessa hora que, de alguma forma, cada um do seu jeito está contribuindo para essa roda girar, né, no hoje. Exato. E a responsabilidade é nossa agora, né? Porque até brinco que o bastão está na nossa mão. Eu não quero morrer com o bastão na mão, não. Quero passar para alguém, né? A gente tem que passar o bastão para dar sequência. O legado é a continuidade do processo, né? Da administração, dos ministros de música, da pastoral, né? De todo o movimento musical É. da Igreja Católica. O que você diria para encerrar, então, esse nosso bate-papo, né? Uma frase, uma ideia ou alguma mensagem final que você gostaria de dar dentro desse contexto que você está falando aí, né? De novas gerações, de novo momento da música, desse processo todo que já está acontecendo. Que mensagem você deixaria para o nosso público? Bem, a mensagem que eu deixo é o que eu sempre também falo com todo mundo. Dê o seu melhor, que é o princípio da santificação. Santifique o seu servir a Deus. Não dê o resto que sobra. Eu acho e penso dessa forma, que você dando o seu melhor, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te retribuir em dobro. Se você buscar dessa forma, você vai sempre alcançar mais a presença de Deus na sua vida. Amém. Obrigado, Maestro Vitor. Esse foi o nosso convidado de hoje no Música em Música, no Maestro Vitor. E você que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui, você pode compartilhar essa live, ela vai ficar aqui disponibilizada aqui no canal do YouTube, também no Facebook. E participe com a gente todo sábado, mais um convidado para a gente conversar sobre música, sobre fé, sobre vida, sobre experiência. Maestro Vitor, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida, sua família, e a gente se encontra aí, esperamos em Deus aí nos caminhos do Senhor aí na música e Com no serviço. certeza. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade. Que Deus abençoe também sua vida, sua caminhada, seu ministério, toda a sua família. E que possamos, de fato, fazer som e louvar ao Senhor através das canções. Amém, assim seja. Então, um abraço para você, para sua família e para vocês que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus e até o próximo Música e Música, se Deus quiser.